Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais. Hoje, no quinto episódio, o cenário está um pouco diferente, porque eu não estou aonde eu gravo os vídeos. Eu vim viajar, eu me encontro na cidade de Maricá, Rio de Janeiro. E tô aqui, ó, com a minha filha. Ela tá lá assistindo o devocional dela, do jeitinho dela lá. Ela sempre me acompanha nas gravações. E hoje não poderia ser diferente. Ela tá me acompanhando também, né? Onde eu vou, minha carrapatinha vai junto. Mas vamos continuar com a nossa série sobre buscando o perdão de Deus. No dia de hoje, vivendo a nova vida em Cristo. O foco é como devemos viver após recebermos o perdão. O perdão já foi concedido, Jesus já nos perdoou, estamos aí avançando para o reino junto com Cristo, junto com Deus. E agora, como devemos viver? Como é viver depois de recebermos o perdão? Nossa leitura vai começar hoje com os versículos chaves. Vamos começar com Romanos capítulo 6, versículos dos 11 ao 14. Considerar-se morto para o pecado e vivo para Deus. Romanos 6, 11 ao 14. A nova identidade em Cristo. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos da injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que Paulo está querendo dizer aqui nesse contexto desses versículos, né? Paulo ele usa o verbo considerar. O logizeste, um termo contábil que significa fazer o cálculo e chegar à conclusão. O discípulo deve viver baseado no fato jurídico de que em Cristo a escravidão do pecado foi quebrada, já não existe mais. Os membros do seu corpo agora, mãos, olhos, boca, pernas, braços, tudo, o corpo inteiro, da cabeça aos pés, são instrumentos, roupa, que também significa armas para serviços de justiça. A graça não é licença para pecar, mas a força que nos liberta da tirania do pecado. Ou seja, todos perguntam, Natália, mas por que vamos ser salvos? O que é a salvação? Para que nos libertar? Estamos sendo libertados do quê? Libertados de nós mesmos, dos nossos pecados, das nossas lutas internas. Nossa mente, se deixarmos os pensamentos intrusivos, aqui então, só com o olho a gente já mata muita gente. O olho, se fosse bala, ó, metralhadora. Então, quando Paulo ele fala aqui da liberdade que Cristo Jesus nos oferece, é essa liberdade, a liberdade de não vivermos mais escravizados pelos nossos desejos. Vivermos como animais selvagens e que não tem um freio, não tem um limite. O limite não existe até ele ser consumido pela própria morte. E a morte, não só a morte física, mas principalmente a morte espiritual. E não é isso que Deus quer para nossas vidas. Deus quer que tenhamos vida em abundância e que tenhamos uma vida diferenciada. Entende? São coisas que, se olharmos para trás, eu olho para trás, eu olho para a velha Natália, a velha criatura, eu falo assim, caramba, Senhor, muito obrigado. Obrigada porque o Senhor me retirou. Até o Ben-TV tá falando. O Senhor me livrou dos meus maiores pecados.
aonde eu não tinha controle, aonde eu vivia uma vida desregulada, só pecando e pecava e pecava e pecava. Mas eu encontrei a maravilhosa graça de Jesus. Eu o busquei e o encontrei e ele me recebeu de braços abertos. Jesus, ele é um irmão que ele pega aquele irmão conselheiro, sabe? Que senta do teu lado, chega assim, vem cá, senta aqui comigo, vem cá, vamos conversar. Primeiro ele fala no amor, ó, Natália, isso aqui não tá muito certo. Por que tu comete tal pecado? Por que você tá enraizada nisso? Aí tu fica com aquela crise existencial, falando, pô, cara, eu sou um cocô do cavalo do bandido mesmo. Eu, pelo menos, eu ficava assim. Eu ficava assim, caramba, por que eu acabo pecando? Todas as vezes que eu pecava, eu falava, por que eu acabo pecando? Por que eu não obedeço? Porque eu simplesmente não obedeço. Porque a minha carne, ela deseja outra coisa. A carne deseja a morte espiritual. A carne deseja mortificar a carne. Por isso, quando a gente estudou lá Gálatas, o fruto do Espírito, e também estudou também as obras da carne, a carne a todo tempo ela tenta mortificar o nosso espírito, fazendo com que o nosso espírito se perca. E a gente perca a nossa identidade. Porque se você olhar o pecado é a descaracterização da pessoa que você é em Cristo Jesus. Vocês conseguem entender? São coisas muito difíceis da gente entender, da gente processar e da gente levar para dentro da gente. Porque a maior armadilha do Satanás, do inimigo, é essa. Descaracterizar o que Deus caracterizou. Para o que fomos chamados, para o que fomos levantados. Entende? Então, a maior armadilha é essa, a descaracterização do homem e da mulher. Já começa assim, colocando dúvidas, mexendo com a mente. Resumo do capítulo 6. Trata da nossa união com Cristo através do batismo. Paulo explica que, se morremos com Cristo, também ressuscitaremos com Ele, para uma nova vida. O capítulo ele afronta a ideia de que a graça permite o pecado e introduz o conceito de sermos escravos da justiça, ou seja, de fazermos o que é bom, de fazermos o que é certo, de vivermos fazendo a vontade do nosso mestre, do nosso rei. Aplicação. Diante de uma tentação, declare para si mesmo: eu não pertenço mais a esse hábito. Use a sua voz, declare em voz alta. Suas mãos, sua mente são para servir a Deus hoje, reconhecendo que o domínio do pecado sobre você já foi retirado. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Ontem falamos sobre essa questão de... Agora eu esqueci o contexto. Falamos sobre essa questão de vivermos sem ter um norte, né? Sem termos uma direção. E Cristo Jesus, ele nos dá essa direção. Ele nos dá essa organização da nossa vida. Nossa vida já não é mais como era antes, mas temos uma direção. Quando a tentação vier, diga como eu disse: Senhor, eu não vou mais envergonhar o seu nome. Isso tem um peso na nossa mente, no nosso coração. E faça disso realmente um peso para o seu coração, para que você consiga dominar-se. Porque o nosso maior papel, o nosso principal papel é nos dominar. Dominar a nós mesmos e oferecer a Deus, como Paulo mesmo diz em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Oferecer o corpo como sacrifício e renovar a mente. Portanto, rogo-lhes que ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente.
para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sempre costumo dizer, quer saber se algo está na vontade de Deus, se está no centro da vontade de Deus? É bom? É perfeito? É agradável? Tem que estar dentro dessas 3 qualificações aqui da lista de Deus. Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se você quer saber se algo é da vontade de Deus, tem que ser bom, tem que ser perfeito, tem que ser agradável. Isso eu sempre disse com minhas amigas, com as pessoas que me cercam, sempre disse. Porque, como eu vou saber qual é a vontade de Deus? Leia as Escrituras, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se fulaninho é para ser para você, tem que ser bom, perfeito e agradável. Se fulaninha tem que ser boa para você, tem que ser boa, perfeita e agradável. Tudo que vem do Senhor é bom, perfeito e agradável. E é aquilo, nos relacionamentos da nossa vida, você vê, você identifica que é algo bom ou algo não tão bom. Se for algo não tão bom, vai continuar por quê? Né? Aqui Paulo, ele identifica o sacrifício vivo como contraste com os sacrifícios de animais mortos no Antigo Testamento. É uma entrega diária e constante. O não se amoldem, aqui a palavra é difícil, tá? Sistematizeste. Refere-se ao conformismo externo aos moldes da sociedade. O transforme-se, o metamortes, indica uma mudança profunda que começa no pensamento, e o culto racional é o serviço lógico de quem compreendeu a misericórdia divina. Contextualizando, Paulo aqui está falando, o sacrifício ele já foi entregue, como foi dito nos estudos anteriores. O sacrifício ele já foi feito através do sangue do Filho de Deus. Ou seja, não precisamos mais de sangue animal para obtermos o perdão. Já começa por aí. O perdão foi dado por Deus através de Cristo Jesus. Beleza? Até aí tudo bem? Continuando. Aqui é uma entrega diária e constante, ou seja, todos os dias a gente vai buscando o perdão de Deus. E todos os dias a gente tem que se ajustar ao molde, ao padrão de Deus. E não se amoldar ao padrão desse mundo. O padrão desse mundo para o cristão não consegue vestir a vestimenta desse mundo. Tá certo que muitas das vezes a gente cai e acaba nos moldando de acordo com o padrão desse mundo. Mas eu digo, gente, eu ainda estou em manutenção. Ainda estou em manutenção do Senhor. O Senhor está fazendo uma obra. A obra aqui é grande, muito grande. O templo aqui é grande, então a obra também tem que ser grande. Para retirar tudo que está aqui. Resquícios da velha criatura. Lembra do açuquinha? Que se a gente mexer, ele sobe. E se a gente não controlar, ele toma conta. É exatamente isso. Então, todos os dias a gente vai tentando deixar de se moldar ao padrão desse mundo, vai saindo, vai retirando o padrão do mundo da nossa vida e vai sendo modificado, justificado através do amor de Deus e de Cristo Jesus. Não devemos nos conformar com esse padrão aqui desse mundo, mas sermos transformados. Transformados como? Com mudança de vida, mudança de caráter, mudança de estrutura, mudança de pensamento, mudança radical de comportamento e de vida. Mudança total. Transforme-se indica uma profunda mudança que começa do pensamento. Lembra que eu sempre digo? As nossas janelas da nossa vida, a gente vê, a gente escuta, a gente sente, né? Pelo cheirinho, pelo olho, pelos ouvidos. Esses são os nossos membros, né? Que a gente vai oferecer em sacrifício vivo. Entende? Já peguei o gancho ali do primeiro capítulo, do primeiro versículo, né?
e oferecer como sacrifício vivo, ou seja, negar a nós mesmos. Tem filmes que eu gosto de ver, mas que não condiz com a pessoa, com aquilo que eu preciso ver. Tem músicas que eu gosto de ouvir e que não condiz com aquilo que eu preciso ouvir, sabe? Então eu preciso sacrificar, não moldar o meu padrão de acordo com o padrão desse mundo, mortificar minha carne, e assim é um processo, gente, que não é da noite pro dia. Eu nasci crente, oi, eu sou crente. Não, não é dessa forma. O crente, ele é uma constante busca, ou seja, aos poucos vamos transformando a velha criatura na nova criatura, deixando o Senhor trabalhar, deixando o Senhor agir, deixando o Senhor manifestar na nossa vida e assim mudando o nosso pensamento. Por quê? Quando entra nas janelas da nossa alma, logo vai para o nosso pensamento, porque o cérebro é mais perto do coração, o cérebro é mais perto dos olhos e do ouvido e da boca do que o coração. Agora eu consegui contextualizar. O cérebro é mais perto dos ouvidos, dos olhos, da boca e do nariz, desses sentidos, vamos dizer assim, e mais longe do coração. Primeiro ele precisa passar pelo cérebro, depois do cérebro, primeiro ele entra, aí vai para o cérebro administra, o cérebro administrando, ele gera um sentimento, esse sentimento gerado, ele gera uma ação ou uma verbalização, certo? Então, eu não vou agir mais como eu agia antes. Se eu era agressiva, se eu era grossa, se eu era ignorante, eu não vou ser mais dessa forma. Por quê? O Senhor e o seu Espírito moldaram o meu caráter. E o culto racional é aquilo, é razão, não é emoção, entende? Eu vou agir e vou pensar, coisa que muita gente não está fazendo hoje em dia. As pessoas não querem pensar mais, gente. Vão pensar, meu povo. A gente tem que pensar. Por isso que as escrituras sagradas, ela foi traduzida, porque era exatamente para o povo pensar. Porque o povo só queria receber a papinha de criança, sabe? Ali, ó. Recebendo a papinha de criança. E nós temos autonomia e autoridade para ler as escrituras, aprender delas, moldar a nossa vida de acordo com o que as escrituras são e assim sermos diferentes. E é extraordinário esse ponto de Jesus, que ele nos dá uma liberdade que ninguém nos dá. Nem nós mesmos. Nós mesmos, se deixar, nós ficamos presos ali, ó, com a grilhão do pecado, presos ali, ó, só vivendo o pecado. Mas depois, o pecado. Só que a gente não pensa que o pecado leva à morte. Entende? Não só a morte espiritual, mas também pode levar à morte física também. Entende? O capítulo 12, ele marca a transição da doutrina para a prática. Em Romanos, Paulo descreve como a fé deve se traduzir no uso dos dons espirituais, no amor sincero, na hospitalidade e na forma de reagir aos inimigos, não pagando o mal com o mal. Esse é um dos capítulos que eu mais me identifico e que eu mais tentei exercitar na minha vida. Porque Romanos capítulo 12, ele fala sobre não pagar o mal com o mal. E eu falava, se o meu mestre está me dizendo isso, se Jesus Cristo quer que eu não pague o mal com o mal, eu não vou pagar o mal com o mal. Eu devo me redimir e deixar para lá. Porque se você olhar, o próprio Jesus, ele fez isso quando ele foi para o madeiro, quando ele foi para a cruz. Você não vê Jesus, pelo amor de Deus, Pilato, não me mata não, cara. Eu não quero ser morto não, cara. Ele sabia quem ele era. Ele tinha a identidade como servo. E a primeira coisa que o inimigo ele tira da gente é o quê? A nossa identidade, quem somos, para fazermos os caprichos da nossa carne. Então, o poder da identidade do crente é muito grande. Então, aqui nesse canal tem estudo sobre identidade. Se você ainda não sabe qual é a sua identidade em Cristo Jesus,
aqui temos estudo sobre a identidade. Então, a maior arma do inimigo é essa, é desvirtuar, é retirar a sua identidade, quem você é em Cristo Jesus. Então, aprenda quem você é e assim a sua vida vai ser diferente. Então, eu entendi que em Cristo Jesus eu não devo pagar o mal com o mal, logo eu vou o quê? Obedecer. Então, o mal já fizeram muito mal para mim, mas eu não paguei. Deixei nas mãos do Senhor. E olha, gente, vou botar o babado aqui para vocês. A mão de Jesus pesa. E eu vi todas as pessoas que fizeram mal contra mim, não como uma forma de vingança, mas o Senhor fala nesse versículo, nesse capítulo, minha é a vingança é do Senhor. Mas não que eu queira a vingança, porque no fim eu já estava pedindo a Deus perdão pela pessoa. Senhor, perdoa, porque a tua mão é pesada. Desculpa ele, perdoa ele. Eu entendi que pagar o mal com o mal e eu ter misericórdia, eu me torno igual ao meu Senhor. A minha identidade de servo e de discípula tá estável, tá firme. E eu entendi isso. Aplicação. Proteja sua mente dos bombardeios dos valores que contradizem as escrituras. Filtre o que você consome e medite na palavra de Deus para sua sensibilidade espiritual. Seja aguçado e você perceba a vontade de Deus nas situações comuns. Você olha, isso aqui é bom, perfeito e agradável para Deus? Será que Jesus faria isso? Então, para que eu estou fazendo? Para que eu estou fazendo? Por que eu estou consumindo? Né? Então, é uma escolha. Tudo em nossa vida é uma escolha. Vamos lá para Mateus 20, 26 ao 28. O chamado para servir segundo o exemplo de Cristo. O modelo é e sempre será Cristo Jesus. Isso a gente não tem o que discutir. Será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, ele inverte a pirâmide da autoridade. No reino, a grandeza é medida pela utilidade e pela disposição do serviço. O termo servir, diáconos, refere-se a alguém que atende às mesas, ou escravos, doulos, a alguém que abriu mão da própria vontade. No caso, Jesus aponta a si mesmo como exemplo máximo, sendo o rei que se torna o resgate, o litron, o peso pago para libertar os cativos. Ou seja, você quer ser importante no reino? Sirva. Seja o primeiro a servir. Irmã Natália, você pode me ajudar não sei o quê? Posso. Quando não, eu faço. Eu mesma me ofereço. Então, todos nós devemos ter essa sede de serviço. Não para aparecer, mas para fazer a vontade do nosso Mestre. Porque somos os representantes de Cristo Jesus aqui nesse mundo. E que tipo de representante você tem sido? Um representante preguiçoso? Um representante que, vou dar chance para outra pessoa fazer? Aquele que quer ser maior no reino, esse que sirva. O modelo é e sempre será Cristo Jesus. É Ele quem faz a mola da vida andar. É Ele quem faz a roda da vida andar.
e somente através dele é que podemos fazer boas atitudes e termos um diferencial de vida. O capítulo 20 de Mateus contém a parábola dos trabalhadores na vinha, recompensa da graça, o pedido da mãe de Tiago e João por posições de honra que gera este ensino de Jesus, e também a cura de 2 cegos. O contexto desse versículo é esse. A mãe de Tiago e João chega até Jesus, eu imagino ela. Mestre, só te faço uma pergunta? Posso ser bem sincero? Tenho 2 filhos aqui que estão te servindo. Um pode sentar à tua direita, outro à tua esquerda? E Jesus responde para ela assim, ó, quem vai sentar na minha direita, quem vai sentar na minha esquerda, quem diz é o Pai, não eu. Mas se eles querem sentar do minha direita à minha esquerda, vamos ver se eles estão dispostos a fazer o que eu vou fazer. Vamos ver. Jesus é bem enfático. Você quer sentar à direita de Deus? Você tem condições de assumir o cargo que Deus tem para você no ministério da vida de Cristo, que é o serviço à obra do Senhor? O cargo maior é esse, o serviço. Não são aquelas pessoas que sentam, assiste o culto e vai embora. Mas não, se tem uma pessoa que está precisando de ajuda, eu vou lá. Se é para capinar um quintal, eu capino. Se é para lavar uma louça, eu lavo. Se é para lavar uma janela, eu lavo. Se é para fazer uma comida, eu faço. O serviço à obra do Senhor são pequenas atitudes. Não precisa você ficar falando, pregando o evangelho. Porque Jesus, porque Cristo, porque o Senhor. Não. Cristo Jesus é simples e humilde. Ele mudou a vida das pessoas, não com grandes discursos, mas com a simplicidade. Como meu irmão Marcos fala, o arroz com feijão. É isso que sustenta, é isso que alimenta. Que é as Escrituras Sagradas. Busque oportunidade de servir, sem esperar reconhecimento. No lar, nos relacionamentos, pergunte como eu posso ser útil, em vez de como podem me servir. Buscando, vamos encontrar. E tem serviço pra caramba. E Jesus quer te usar. Deixe ser usado por Jesus. Vamos lá para Efésios? Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32. Abandonar a amargura e perdoar os outros como Deus nos perdoou. Agora entra a nossa parte. A nossa parte que é a parte tão preciosa, tão cheia de significado, né? Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassíveis uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou através de Cristo Jesus. Paulo, ele lista o lixo emocional que deve ser removido. Retira-se de vez, retirado de vez. A base para o perdão não é a justiça própria ou o merecimento do outro, mas o perdão que já recebemos de Deus. O perdão cristão é um transbordamento. Perdoamos porque fomos perdoados. Ou seja, devemos perdoar. Mas, Natália, é difícil. Perdoar, gente, não é esquecer. Entende a diferença? Perdoar é você deixar que a pessoa viva a vida dela. Você não perturbar. Tem gente que vive consumido pela falta do perdão. Não, mas eu só vou sossegar quando eu ver ele destruído. Mas eu só vou sossegar quando eu ver ele acabado. Tem um olho crente. Tu vai descer igualzinho. Capaz dele ser perdoado e você não. Se Jesus perdoou ele, por que você não vai? Né? Então, Jesus que morreu por ele. Não eu e você. Nosso papel aqui é só amar e perdoar. E é isso.
Resumo do capítulo 4. Trata-se da unidade do corpo de Cristo e do amadurecimento espiritual. Paulo exorta os crentes a deixarem o velho homem, o antigo modo de viver, e se revestirem do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus, em justiça e em santidade. E é isso. Devemos perdoar. Nosso papel é esse. Sairmos daquela velha criatura onde queríamos porque queríamos vingança, queríamos porque queríamos ver a pessoa destruída, queríamos porque queríamos ver as pessoas que nos causaram mal. Sendo que o nosso papel, a nossa direção é perdoar, é ter misericórdia. É você olhar para aquela pessoa e falar assim, caramba, tu é ruim mesmo, hein? Mas eu tenho misericórdia de você, Senhor, perdoa. Me ajude a perdoar, me ajude a liberar perdão, me ajude a tirar esse ranço que está aqui de mim, do meu coração. Você tem Cristo Jesus para te moldar. A outra pessoa, a gente já não sabe, né? Mas você que está aqui comigo, tem. Identifique qualquer resquício de mágoa ou amargura e peça ao Espírito Santo que ele te ajude para liberar o perdão. Lembre-se da cruz. Ela é a prova de que Deus pagou a conta para que você pudesse ser livre e perdoar. Forte. Gálatas capítulo 5, 16 e 17. O andar no Espírito para não satisfazer os desejos da carne. Pois, por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que vocês desejam. Se é perdoar, a gente não consegue perdoar. Se é parar de cometer pecado, a gente não consegue parar de cometer pecado. Se é ter uma vida santa, a gente não consegue ter uma vida santa. Vivemos a vida aprisionados, cercados por nossa própria falta de credulidade. Porque quando cremos em Cristo Jesus, deixamos Ele fazer a obra em nós. E não só a gente viver a nossa vida de forma triste e aleatória, mas vivemos uma nova vida. Paulo lhe descreve uma batalha interna constante. Viver pelo Espírito. Pneumati peripateia. Significa caminhar sob a orientação e o poder do Espírito Santo. A carne, o sarx, refere-se à nossa inclinação para o egoísmo e para o pecado, para o egocentrismo, onde eu sou o centro do universo. A vitória não vem por força de vontade humana, mas por permitir que o Espírito assuma o controle. Aqui nesse canal também temos estudo sobre as obras da carne, falando ponto por ponto, item por item. Tá muito bom. O capítulo 5 de Gálatas, Paulo defende a liberdade cristã contra o legalismo. Ele contrasta a vida na lei com a vida no Espírito, listando as obras da carne e o fruto do Espírito. O capítulo termina com o convite para caminharmos em uníssono com o Espírito, um só com o Espírito. Não vamos mais viver das nossas vontades, mas daquilo que o Espírito quer que a gente realmente faça, que a gente realmente ande, que a gente mude os nossos hábitos. E é para isso que nós fomos chamados, para a mudança interna da vontade do Senhor. Fazer a vontade do nosso Rei, do nosso Mestre. Não como uma forma de, se eu não fizer, eu vou para o inferno. Não. Mas em gratidão
a tudo aquilo que Ele fez por nós. Quando sentir o impulso da impaciência, do egoísmo, das vontades do nosso corpo, pare por um segundo, ore silenciosamente. Espírito Santo, assuma o controle agora. Declare em voz alta: Espírito Santo, assuma o controle agora. Não deixa que eu caia. E Ele vai te dar forças para você se levantar e sair da onde você está. A dependência dele é a chave para a vitória. A dependência do Espírito, a dependência de Deus. E é isso. Essa é a chave que a gente abre a porta e vive uma vida com Cristo. 1 João, já fala Evangelho de João. 1 João, o capítulo é o 4, o versículo é o 7 e 8. O chamado ao amor. Pois quem ama, conhece a Deus. Deus é a fonte do amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E é isso. Deus, Ele é o amor puro. João afirma que o amor ágape é a prova de fogo do novo nascimento. Deus não apenas tem amor, Ele é amor em sua essência. O conhecimento de Deus não é acadêmico, mas relacional. Quem conhece a Deus, inevitavelmente começa a amar como Ele ama. O amor mútuo é um sinal visível de uma realidade invisível. Ou seja, nós vamos deixando a velha criatura para trás, vamos obter uma nova vida, um novo direcionamento, um novo posicionamento. E por termos esse novo posicionamento, vamos amar. E quem ama, como descrito lá em 1 Coríntios capítulo 13, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. É metade? É só uma parte? É tudo. Então, o amor completo, revelado através de Cristo Jesus, tudo isso, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, é o amor. Quando eu fiz sobre os frutos do Espírito, eu disse que os frutos do Espírito funcionam como um trem, onde o maquinista é o amor. Aí depois vem a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, tudo encarrilhado, tudo ali, ó, engatado no trem do amor. Porque quem tem o amor, quem consegue exercitar o amor, consegue pouco a pouco exercitando um a um desses frutos do Espírito. Resumo de 1 João, capítulo 4. Trata do discernimento dos espíritos, da supremacia do amor de Deus, revelado no envio de Jesus. João explica que o amor perfeito lança fora todo medo e que o nosso amor pelos irmãos é o reflexo do amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós é visto quando levamos esse amor para as outras pessoas. E é isso. E conhecerão quem eu sou quando, de fato, amarem-se uns aos outros. Será que estamos amando? Será que estamos mostrando Jesus Cristo através do amor em nossas vidas? Será que estamos sendo obedientes? Ou estamos vivendo a nossa vida de qualquer jeito? Pense. Use o amor como o seu termômetro espiritual. Se há falta de amor em suas palavras ou atitudes, volte à fonte. Busque conhecer mais a Deus e o amor dele fluirá naturalmente através de vocês, para vocês e também para os outros. Quem tem o amor de Deus
é um rio, flui amor de dentro para fora. É algo que vem de dentro para fora. Você não consegue nem controlar o quanto amor você vai dar. É só amor. Só amor, só amor, só amor. Resumo final. Esse estudo ele nos faz sermos alcançados pela graça. Identificamos o perdão. Agora precisamos viver e praticar. A posição, Romanos 6, 11 ao 14. Estamos vivos para Deus e livres do domínio do pecado. A mentalidade, a mudança da mentalidade. Romanos 12, 1 e 2. Nossa vida é um sacrifício que exige a renovação dos pensamentos. Atitude. Mateus 20, 26 ao 28. Seguimos o exemplo de Jesus através do serviço humilde. O caráter, Efésios 4, 31 ao 32. Substituímos a amargura pelo perdão e a bondade. A dinâmica, Gálatas 5, 16 ao 17. Vencemos a inclinação da carne ao vivermos pelo Espírito, ao vivermos no Espírito. A prova, 1 João 4, 7 e 8. Demonstramos que conhecemos a Deus através do amor prático. Quando amamos, mostramos a Deus através do nosso amor. A vida cristã é uma resposta do amor à graça recebida. Ao morrermos para o ego e vivermos no Espírito, tornamos o reflexo visível de Jesus nesse mundo. Aí eu pergunto para você, que Jesus você está mostrando para o mundo? Vamos orar. Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que isso representa em nossas vidas. Perdoe nossos pecados, nossas falhas, nos ajude, Pai, a sermos como o Senhor é, amor puro. Que possamos, Pai, ser misericordiosos, compassivos, que possamos revelar o teu amor através daquilo que o Senhor deu para nossas vidas, que é o verdadeiro amor. Pai, perdoe nossos pecados, nossas falhas e nos ajudes a sermos melhores para Ti. Tome-nos em Tuas mãos. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.